Fala, minha família de futuros ebisserianos e de futuras ebisserianas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos de um tema importante. Você estuda, 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 você tem a sensação de que não está aprendendo, mas hoje eu vou trazer para você os 7 sinais que indicam que você está aprendendo aquilo que você estuda. E aí, está interessado em saber disso aí? Fica até o final do vídeo então, porque daqui até lá, meu amigo, eu vou contar um monte de resenha para vocês, falou? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Então, galera, antes de mais nada, fazer aquele pedido maroto. Ó, estamos chegando a quase 3K de inscritos. Falou? Então, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Novidade: estou postando esse vídeo hoje e depois o próximo vídeo será aquele vídeo interessante sobre os comentários. Inclusive, já selecionei alguns comentários, aqueles comentários que são mais interessantes, aqueles que eu acredito que seja a dúvida da maioria das pessoas, são aqueles que eu estou selecionando para poder falar aqui, tá? Então não deixe de comentar nos vídeos e tal, ou até nesse vídeo mesmo aqui, se você tiver alguma dúvida relacionada a qualquer coisa, inclusive até em relação a como estudar de forma eficiente, pode comentar aqui, que aí eu vou levar esses comentários para esse formato novo de vídeo. Falou, minha família? Então vamos nessa! Então, minha família, vamos nessa, daqui essa enrolação. Você não pode perder tempo, então vamos para frente. Então, o primeiro item que indica que você está aprendendo aquilo que você estuda é que quando você começa a estudar outros assuntos que estejam relacionados ou não àquele assunto que você estava estudando anteriormente, você começa a entendê-lo de forma mais fácil. O que acontece? Você começa a entender outros assuntos com mais facilidade. Por quê? O seu cérebro está entrando numa frequência de absorção magnífica, porque você está trazendo informações e ele está com aptidão a receber novos dados. Então, isso auxilia na medida que você estuda e você aprende um assunto, ainda mais se ele for complexo, quando você migra para outro assunto, o seu cérebro recebe aquelas informações com mais empatia e facilidade. Então, você começa a entender mais os assuntos, tá? Então, isso é muito importante você se observar. O que está acontecendo comigo no momento que eu estudo? Tá? Às vezes você tem a impressão de que não está aprendendo as coisas, mas isso daí é uma enganação do seu cérebro. Tá? Então, o segundo tema é esse aqui. Esse é outro indicativo muito importante durante as sessões de estudo. O segundo tema é que você não se distrai durante as sessões de estudo. Por quê? Você está retendo os assuntos, você está recebendo os assuntos ali, você está conseguindo entender. Então isso te envolve, porque você está entendendo o assunto, um assunto complexo, que muitas vezes você já tentou estudar e você não conseguia, e agora você está entendendo. E isso daí prende a sua atenção, então você não se distrai durante as suas sessões de estudo. Isso daí é um indicativo importante de que você está aprendendo aquilo que estuda. Vocês acreditam nisso, galera? Então comenta aqui que eu quero saber. E vamos para o terceiro item. Esse aqui também é sucinto e ele é bem simples. E às vezes a gente não percebe, mas é bastante importante. Entenda, minha galera, você quando está estudando, eu faço muito isso. Eu gosto de explicar as coisas às pessoas. Minha esposa mesmo em casa é uma ouvinte excelente. Eu estudo as coisas e depois vou refinar com ela. Às vezes eu vou explicar uma coisa, eu consigo explicar de forma clara, e quando eu tenho alguma dificuldade ou na minha cabeça eu ainda não entendi direito, eu vou procurar dar uma lapidada naquilo que eu fiquei com dúvida. Então, o terceiro item é o seguinte: quando você consegue explicar para uma pessoa de forma clara e objetiva e de forma simples, é importante que seja de forma simples. O ideal é de forma simples e você conseguir explicar isso para uma pessoa. É sinal também de que você está aprendendo o assunto. Cara, esse vídeo aqui é muito importante, porque é um vídeo que você está se conhecendo, você está conhecendo os sinais que o seu corpo está dando, que sua mente está dando, de que você está aprendendo. E eu estou passando para você, falou? Vamos para o quarto, esse aqui também é. Tudo aqui é interessante, rapaz, mas o último que é da hora, que o último você vai adorar, porque é o mais fora que tem. Falou? Vamos nessa. O quarto é da hora, ó. Pega a visão. Você começa a gostar dos assuntos, tá? Assim como você começa a não se distrair nas sessões de estudo, porque você está começando a gostar do assunto. No quarto, você começa a gostar do assunto. Tá? E assim como eu falei no item 3, é por que você começa a gostar do assunto. O assunto que geralmente a gente não gosta é aquele assunto que é muito complexo e a gente não consegue entendê-lo. Aí fica um assunto chato de estudar. Todo mundo tem uma matéria que não gosta.
Mas a partir do momento que esse assunto começa a entrar na nossa cachola, aí a gente começa a gostar do assunto. A gente gosta daquilo que a gente entende. E é isso que eu estou dizendo a você. O seu cérebro está no ritmo. E aí ele começa a entender as coisas com maior facilidade. E esse é um indicativo excelente. Você está gostando de estudar o assunto, mano? Nossa Maria. Gostou do assunto? Está gostando de estudar o assunto? E também não quer dizer que se você não estiver gostando de estudar o assunto é que você não está aprendendo. Às vezes você vai estar estudando um assunto que você não gosta tanto, mas aí dentro desse assunto você vai apresentar os outros sinais que eu já citei aqui, os que eu já citei, um, dois, três, ou os outros que eu vou falar. Então, nem sempre o sinal de determinado assunto vai ser você gostar do assunto, porque esses 7 temas aqui ele pode estar relacionado com temas diversos. Você não precisa estar com esses 7 temas relacionados ao mesmo assunto. Então, um tema que você não gosta, às vezes o sinal que você vai dar, que você é que você vai detectar de que você está aprendendo o assunto é explicando para alguma pessoa. Você vai falar assim, rapaz, esse assunto é tinhoso, que eu não gosto, eu estou conseguindo explicar de uma forma para a pessoa. E a gente explicar um assunto que a gente estudou, a gente pode gostar do assunto ou não, é sempre muito bom a gente explicar. E como faz falta alguém para ouvir a gente, né? As coisas que a gente estuda, faz falta. E é por isso que eu criei esse canal, é por isso que eu tinha uma página no Instagram. Foi para isso, para eu conversar com pessoas que estavam na mesma frequência que a minha e eu poder me ajudar e ajudar as pessoas, falou? Vamos pro quinto, que esse quinto aqui é top, aqui é tudo top, não tem nada para baixo aqui, é tudo lá em cima, ó lá, tudo estratosférico. Ó, quem é que, sabe, quem é que não gosta de se sentir importante? Então, esse tema aqui é um tema legal. Por quê? Você, quando atinge um nível ali com os seus estudos, um nível de conhecimento, o que, que acontece? As pessoas vêm tirar dúvida contigo. Pô, agora você virou um nerd. É, e aí, aquilo, você sendo uma pessoa humilde, se você souber, você fala, se você não souber, você vai saber aonde buscar informação. Esse é o diferencial da pessoa que estuda. Às vezes alguém te faz uma pergunta e você não sabe e continua sem saber, porque às vezes você ainda não sabe aonde buscar essa informação. Então, o nerd, às vezes, ele não sabe tudo. O que ele sabe está aqui, ele passa, e o que ele não sabe, ele sabe onde buscar. Então, você, quando chega no nível top, você aplica esse item 5 aqui, porque as pessoas vêm, pô, elas veem você sempre estudando, você está sempre com o livro na mão, você é espelho para elas, então elas falam assim, poxa, Tássio, ela não estuda, eu acho que ele sabe disso, deixa eu perguntar a ele. Aí elas vêm e você ajuda. É isso que acontece, pô, estudar é magnífico. Então, minha família, vamos nessa porque o mundo não para. O item 6 é da hora, cara. É uma parada que vocês precisam saber, porque quando vocês estiverem num nível alto, um nível excelente de estudo, vocês vão entender que as sessões de estudo passam a ficar curtas. Às vezes você inicia estudando 5 minutos por dia, porque 5 minutos voa. Daqui a pouco você estuda 15, 20, 30. E aí o tempo vai passando cada vez mais rápido, porque as sessões de estudo passam a ficar mais interessantes, porque você está aprendendo com maior facilidade, você aprendeu a se organizar. Hoje é dia de fazer questão, hoje é dia de ler, hoje é dia de escrever, hoje é dia de assistir. Como é que você vai saber qual é o dia de cada coisa? O que vai dizer a disciplina? Se a disciplina for de um assunto complexo, você já leu, você já escreveu e você ainda não conseguiu reter o assunto, você vai fazer o quê? Você vai assistir uma videoaula, porque os professores na videoaula, eles trazem a luz para nós. Então, tudo isso daí, com o tempo, você vai sabendo selecionar e isso fica agradável, porque você começa a aprender a resolver os problemas que surgem durante o estudo. Meu amigo, é gerenciar para poder conquistar. Tá bom? É isso aí, o item 6 é esse aqui. As sessões de estudo passam a ficar agradável. E tudo que é agradável traz resultado positivo para nós, que no nosso caso é o aprendizado que só faz crescer. Se é uma pessoa que estuda para concurso, é esse aí, os sinais que fazem, que passam para você que você está aprendendo. Agora, o 7 é aquele que é a meta de todos, é a meta sua, é a meta minha, é a meta de toda pessoa que estuda. O sinal indicativo de que você está aprendendo, o principal deles, sabe qual é? É quando você começa a passar em provas.
Esse é o sétimo, deixei por último porque ele é o resultado melhor que a gente espera e o melhor resultado que a gente busca, né? Então, para nós, a gente torce para as pessoas que estão ao nosso redor que cheguem a esse momento excelente, tá? Então, este tema é o mais importante para mim. Você começa a passar em provas e esse é o sinal primordial de que você está aprendendo aquilo que estuda. E aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui, eu quero saber qual é a sua opinião. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado até o final. Se gostou, deixa o like, comenta e assina essa bagaça, dá um valeu aí. Sabe aquele valeu lá de 10 conto? Fortalece o canal, beleza? Então, tamo junto, minha família. Até o próximo vídeo.